Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Ginelli e na aula de hoje nós falaremos sobre seleção de texto. Faremos ela no teclado e no mouse. Esse curso é para quem está iniciando no Word, perfeito? Então vamos para a aula. Já com o documento pronto, vamos agora trabalhar um pouco a seleção, ok? Vamos fazer a seleção pelo mouse primeiramente. Clicando com o botão esquerdo do mouse, pressionando e segurando, nós vamos arrastar na direção em que nós queremos fazer a seleção. Como por exemplo, eu quero selecionar ali o vídeo fornece. Percebam que o cursor parou de oscilar, parou de piscar. Significa que eu estou com o botão esquerdo do mouse pressionado, não larguei, correto? Então eu vou arrastar, tá? Até fornece. Percebam que ele passou um pouquinho a seleção, então eu vou lá e volto. Deixo ele exatamente no final do E. Pronto, posso largar agora e a seleção foi feita. Outra forma de eu selecionar também, né, um conteúdo, como por exemplo, se eu quiser selecionar uma linha, é clicando com o botão esquerdo a partir de onde eu quero começar a seleção, pressionando e arrastando para baixo no caso. Vejam que eu seleciono a linha por inteiro. E se eu continuar baixando, eu seleciono várias linhas. Quando eu chegar na extremidade final do documento, vocês vão perceber que ele vai fazer isso de forma automática. Olha só, uma velocidade que dá até para tentar ler um pouco. Perfeito? Se eu baixar mais um pouco, ele já acelera. E se eu for até o fim da tela, ele acelera mais ainda. E faz a seleção de uma forma bem mais rápida. Perfeito? Se eu quiser cancelar essa seleção, só é você voltar no sentido oposto sem largar o cursor em momento algum. Então largo aqui, arrasto para cima e vocês vão perceber que eu cancelo a seleção. Cancelando, selecionando, cancelando, selecionando. Isso o tempo todo sem largar o botão esquerdo do mouse. Perfeito? Na mesma velocidade que eu seleciono, também cancelo a seleção. Olha que legal. Direita, esquerda. Direita seleciona, esquerda cancela. Nesse sentido. Também posso fazer a seleção no sentido oposto. Posso começar, por exemplo, selecionar a partir do A até o vídeo. Perfeito? Também posso cancelar no sentido oposto da seleção que eu fiz. Interessante, né? O que eu posso fazer também com o mouse? Posso fazer uma seleção através da área da margem do documento. Percebam que o cursor ele começa a apontar para a direita, correto? Olha o cursor no sentido normal, ele aponta para a esquerda, correto? Então ele apontando para a direita, posicionado aqui na área da margem do documento, eu posso simplesmente selecionar uma linha. Basta que você direcione, né, o cursor para a linha que você quer selecionar e clica uma vez com o botão esquerdo, aqui não precisa segurar, só clica. Ele selecionou a linha inteira. Agora, se eu quiser selecionar mais de uma linha, aí eu clico, seguro e arrasto para baixo. Olha que legal. Esse aqui é bem simples para fazer a seleção. Se eu quiser cancelar, é só arrastar no sentido oposto, correto? Se você der um clique duplo, você seleciona um parágrafo, correto? Se você der um clique triplo, vamos ver aqui, você vai selecionar todo o documento. Olha que legal. Todo o documento foi selecionado. Vamos prosseguir aí então. Agora, indo para o nosso teclado, nós iremos fazer a seguinte seleção. Com o teclado tem uma pequena diferença, que nós temos que olhar o cursor do mouse, do texto, desculpa, que indica aonde essa seleção será iniciada, a interação, a inserção de texto ou a seleção. Pressionando a tecla Shift, como a gente pode ver aqui no teclado, e a tecla direcional que aponta para a direita, que no caso é o sentido da seleção que eu quero fazer, eu vou poder selecionar caractere a caractere. No caso aqui, letra a letra. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Perfeito? Se eu mantiver pressionado a tecla Shift e a tecla que aponta para a direita, ele vai fazer uma seleção contínua, ok? Se eu quiser cancelar, é só pressionar no sentido oposto.
Então ele vai cancelar a seleção. Perfeito? Digamos que eu queria selecionar até vídeo, passei para o F, então eu vou lá e cancelo a seleção. Perfeito? Se eu quiser selecionar uma linha, eu vou lá, pressione o Shift de novo. Nesse caso aqui, vou posicionar o cursor aqui, para a seleção ser iniciada aqui. Pressione o Shift, tecla direcional para baixo. Ele vai selecionar, vou passar um pouco aqui, linha a linha. Se eu mantiver pressionado, ele vai fazer essa seleção de forma automática, ok? Se eu utilizar as combinações de tecla Shift mais Page Up, Page Down, Home ou End, eu vou fazer seleções personalizadas. Vamos verificar o resultado. Nesse caso, verifiquem sempre o cursor quando a seleção for feita pelo teclado, tá? E vamos agora utilizar aqui a tecla Shift e a tecla Page Down, que é uma página abaixo. Toda essa seleção que será feita sempre vai ficar sendo mostrada aqui, ó, o final da seleção, quando eu utilizar a tecla Page Down. Prestem atenção. Então, toda vez que eu utilizar ela, ele faz a seleção e mostra o final dela. Perfeito? Posso pressionar? Pode. Você vai pressionar e ele vai fazer a repetição dessa função várias e várias vezes até terminar o documento. Correto? E se eu quiser fazer o inverso, basta que eu posicione o cursor do texto no meio do texto, no final do texto, por exemplo, né? E pressione a tecla Shift juntamente com a tecla Page Up. Então ele vai fazer a seleção de forma inversa, sempre mostrando o final da seleção. Ok? Temos também as combinações de tecla com a tecla End e Home. É bem interessante. Vou aqui para o início do meu texto e vou sugerir o seguinte exemplo. Digamos que eu queira fazer uma seleção a partir do segundo parágrafo. A partir desse segundo parágrafo, eu quero selecionar todo o texto contido nesse documento, né? Para que eu possa fazer isso, basta que eu pressione a tecla Ctrl, Shift e a tecla End. Todo o meu documento será selecionado. Perfeito? Vamos verificar aqui. Então, todo o documento, a partir do posicionamento do cursor do texto, será selecionado. Mais um exemplo. Posicionar ele mais ou menos aqui, ó. Ctrl, Shift, tecla End. Todo o documento, a partir do cursor do texto, será selecionado. Perfeito? Então, a parte da esquerda desse documento não vai ser selecionado. Como que eu falo da esquerda? O posicionamento do cursor estava aqui. A parte da direita foi toda selecionada e a parte da esquerda foi ignorada, tá? Isso com a tecla End. Se eu quiser fazer o inverso, né? Digamos que eu quero selecionar a partir de tema para as páginas superiores, então Ctrl, Shift, Home. E ele vai selecionar a partir daquele trecho do texto para as páginas superiores ou páginas anteriores, no caso. Correto? E caso eu queira selecionar todo o meu texto, sem exceção, né, eu preciso apenas pressionar a tecla Ctrl mais a tecla T. Não interessa onde o cursor esteja, cursor do texto. Vai ser feita a seleção de todo o texto. Ctrl mais T. Então, todo o texto, todas as páginas serão selecionadas. Ok? Também podemos fazer a combinação do teclado com o uso do mouse para fazermos seleções. Digamos que eu queira selecionar aqui a palavra texto e depois queira selecionar aqui a palavra maneira. Preciso antes pressionar a tecla Ctrl. Mantendo ela pressionada, você vai agora escolher a outra palavra, tá? No caso aqui maneira, e vou fazer a seleção de forma alternada. Então eu posso rolar aqui, larga a tecla Ctrl, larga tudo, posso rolar e fazer uma outra seleção. Agora sim mantenha a tecla Ctrl pressionada e vamos selecionar aqui a palavra Word, ok? E aí eu posso aplicar as formatações necessárias. Perfeito? Também tem como fazer a seleção específica de um ponto seguido, né? Uma frase aí, por exemplo. Digamos que eu queira selecionar aqui esse aqui, iniciando em a leitura e terminando em leitura.
Pressiona-se a tecla Ctrl, mantém pressionada e clica uma vez em qualquer parte desse ponto seguido. Pronto, a seleção foi feita. Outra forma de seleção também, que é bem interessante, é você pressionando a tecla Shift, tendo como base o cursor do texto, pressiona a tecla Shift, mantém pressionada e clica no ponto final da seleção que você queria. Por exemplo, a seleção será iniciada aqui no cursor do texto e terminará onde você clicar. Isso mantendo o Shift pressionado. Olha só, vou selecionar de economize tempo até desejado. Vou clicar aqui, ó. Olha que interessante. Agora eu posso soltar o Shift. Ok? Eu posso também fazer uma seleção até uma parte do documento onde eu não estou visualizando. Pressione e mantém pressionado o Shift com o cursor do texto piscando onde vocês querem. Usa a barra de rolagem, não larga o Shift. E digamos que eu queira que a seleção seja feita até aqui, ó, dispositivo. Pronto. Larga o Shift e verifica o resultado final. Muito interessante essa forma de seleção. Essa foi uma aula introdutória à seleção de texto. Através da seleção de texto é que nós poderemos fazer as configurações, formatações necessárias nos nossos documentos. Então, de fundamental importância que vocês saibam fazer as devidas seleções. E também que elas sejam de formas mais ágeis possíveis, para que a gente não perca tanto tempo fazendo seleções. Ok? Espero que vocês façam um bom proveito da videoaula. Deem aquele like no vídeo, compartilhem com as pessoas que têm necessidade de aprender também. Aguardo vocês nas próximas aulas e fui!